apesar de que hoje nós usamos essencialmente os meios da tecnologia moderna, eu acredito que a maioria dos irmãos aqui já recebeu alguma carta. Quem já recebeu cartas? Toda a gente já recebeu cartas. E como é que fez com a carta que recebeu? Abriu e depois então leu assim um bocadinho a meio, depois leu um bocadinho mais perto do fim, depois leu as últimas palavras. Foi assim que fez? Não. Fez o quê então? Leu toda. Não me diga. Leu a carta inteira. Do princípio ao fim. Pois é. Mas nós estamos tão acostumados a ler e a citar versículos separados, por exemplo, das cartas que encontramos no Novo Testamento, que por vezes nós esquecemos que elas fazem parte de um contexto. No tocante às cartas de Paulo, eu creio que isto fica profundamente notório. Até porque a característica deste tipo de literatura, os irmãos sabem, nós temos vários tipos de literatura na Bíblia, mas a característica deste tipo de literatura é particular. São cartas. São cartas. Elas não foram escritas para ser lidas aos bocados. Para lermos um bocadinho aqui, depois lermos um bocadinho lá, depois passadas 2 ou 3 semanas lemos mais um outro trecho. Elas foram escritas para ser lidas e ouvidas de uma só vez. O cenário mais provável é que o apóstolo escrevesse em pergaminhos ou em rolos. Era a forma mais comum de se escrever naquele tempo. Este material era normalmente escrito por um escriba. O apóstolo Paulo aparentemente teria alguma dificuldade com os seus olhos. Não havia oculistas naquele tempo, nem óculos, para que ele pudesse ter esta correção. Então ele dependia de alguém que escrevesse e fosse, enquanto ele narrava, fosse colocando de forma escrita o que ele dizia. Depois ele teria que encontrar alguém de confiança. Como o cristianismo foi crescendo, as igrejas foram se multiplicando, talvez não fosse tão difícil ele ir encontrando alguém aqui ou ali que levasse aquele material para a igreja ou para a cidade em vista. Devemos lembrar, irmãos, que as igrejas às quais Paulo está falando aqui, não teriam provavelmente instalações para reuniões semanais como nós fazemos. Nós sabemos que o cristianismo não construiu templos antes do 3º século. Estamos a falar sobre o início do cristianismo e ao fim de 2, 3 décadas, quando a igreja espalhava-se pelo mundo greco-romano, as igrejas eram formadas por vários grupos que se reuniam nos lares, nas casas dos crentes. E quando Paulo escrevia, ele não escrevia apenas às pessoas que estavam numa casa ou noutra. Escrevia a todos os crentes que faziam parte da igreja naquela cidade. E por isso a carta é enviada normalmente com o título, com o nome, nós guardamos assim, das pessoas que moravam na cidade onde Paulo escreveu. Por exemplo, temos uma carta chamada Romanos. Ela foi escrita à igreja que estava em Roma. Todos os crentes que eram romanos, e deviam ser muitos, porque quando lemos o fim da carta, nós vemos que Paulo cita várias casas, vários lares onde a igreja se reunia. Então alguém levaria esta carta, chegaria à cidade em vista. Ali estavam os crentes, e aqueles crentes iriam se reunir, pelo menos uma vez por semana, provavelmente mais vezes por semana, nas casas onde haveria um pouco mais de espaço. Havia vários tipos de construções, pessoas de níveis sociais diferentes se convertiam e provavelmente a igreja ia se reunindo nas casas daqueles que tinham um pouco mais de espaço, dom de hospitalidade, abriam o seu lar. E ali o líder daquela comunidade, daquele grupo que se reunia naquela casa, então recebia esta carta. Ela era levada até ele. Então, naquele dia, juntando todo o grupo de crentes que costumava se reunir naquele local, ele dizia: irmãos, hoje nós temos novidade. Recebemos uma carta de Paulo. E ele então lia esta carta em voz alta para que todos pudessem ouvir. E a lia de uma vez só, para que depois os temas, os conselhos, os materiais que fossem enviados na carta pudessem ser trabalhados, mas para que a mensagem central, o recado central do apóstolo Paulo pudesse ficar. Ler as cartas de Paulo desta maneira, ou seja, de uma vez só, faz toda a diferença. Em vez de lermos os textos soltos e as verdades colecionadas, passamos a ter uma visão geral e uma percepção completa da mensagem que Paulo queria transmitir. Mas algumas cartas são grandes, não é?
eu vejo nos olhos de alguns irmãos alguma preocupação. Diz, o pastor hoje vai resolver ler a carta aos Romanos toda. Nós não vamos sair daqui tão cedo. Aquietem-se, irmãos. Algumas cartas são mais compridas. Mas nós temos estado a estudar as primeiras cartas que Paulo escreveu e provavelmente os primeiros textos do Novo Testamento, que são aqueles que ele escreveu à igreja que ficava em Tessalónica. E nós fizemos ao contrário, nós primeiro pegamos aos bocados, lemos a carta aos pedacinhos e fomos procurando entender os recados que Paulo ia dando. Mas hoje eu queria convidar os irmãos a fazerem um exercício de imaginação. Não vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia, porque eu vou ler numa versão que seria mais próxima da nossa linguagem hoje, tentando transmitir com uma tradução fiel, mas mais próxima do nosso vocabulário, o que seria a carta que Paulo escreveu, a segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Queria convidar o irmão a fazer um exercício de imaginação. Faça de conta que está em Tessalónica, faça um esforço, se calhar não é tão grande assim, de imaginar que pertence a um daqueles grupos que se reúne num lar, numa daquelas casas. As casas do estilo greco-romano tinham características próprias, normalmente as acomodações não eram muito grandes, mas havia quase que por regra um pátio central. E é muito provavelmente nesse pátio é que a igreja se reunia, porque tinha um pouco mais de espaço para as pessoas se juntarem. E ali naquela casa a informação chegou, aquele dia. Eles estão em polvorosa. Paulo mandou uma nova carta. E a carta vai ser lida naquele dia, naquela casa, porque ela foi lida no dia anterior em outra. E eles já receberam algumas informações do que a carta contém, mas eles querem ouvi-la. E então a carta é trazida e a sua leitura vai ser feita. E eu vou fazer a leitura. Se os irmãos quiserem fechar os olhos para melhor conseguirem imaginar, fiquem à vontade. De qualquer maneira, eu vou fazer a leitura completa da segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e seria mais ou menos assim, na nossa linguagem hoje, um pouco mais fácil de entender. De Paulo, Silas e Timóteo, à igreja de Tessalónica, guardada em segurança em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus o Pai e o Senhor Jesus vos dê ricas bênçãos, paz no coração e na mente. Queridos irmãos, dar graças a Deus por vós não é somente o que temos de fazer de correto, mas é nosso dever para com Deus, por causa da maneira verdadeiramente maravilhosa como vocês têm crescido na vossa fé e por causa do crescente amor que revelam uns para com os outros. Nós temos prazer em contar às outras igrejas da vossa perseverança e da vossa plena fé em Deus, apesar de todas as angústias e tribulações esmagadoras pelas quais estão a passar. Isto é apenas um exemplo do modo justo e correto como Deus faz as coisas, pois Ele está a usar os vossos sofrimentos a fim de preparar-vos para o seu reino, enquanto ao mesmo tempo está a preparar o julgamento e o castigo para aqueles que vos afligem. Portanto, eu quero vos dizer, aos que estão a sofrer, Deus vos dará alívio juntamente conosco, quando o Senhor Jesus aparecer subitamente, descendo do céu em fogo ardente com os seus poderosos anjos, trazendo um julgamento sobre aqueles que não querem conhecer a Deus e que se recusam a aceitar o seu plano de salvá-los por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão castigados no inferno perene, expulsos para sempre da face do Senhor, para não verem jamais a glória do seu poder quando Ele vier para receber louvor e admiração por causa de tudo quanto fez por seu povo, os seus santos. E vós estareis com Ele, porque creram na palavra de Deus que nós lhe demos. E assim, continuamos a orar por vós, a fim de que o nosso Deus faça de vós a espécie de filhos que Ele deseja ter, e os faça bons ao ponto em que gostariam de poder chegar, recompensando-vos a fé com o seu poder. Então todo o mundo louvará o nome do Senhor Jesus Cristo por causa dos resultados que vêm em vós, e a vossa maior glória será a de pertencerem a Ele. A eterna misericórdia do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo tornou tudo isto possível. E agora uma palavra sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião para irmos encontrá-lo. Não fiquem absolutamente perturbados e aflitos, queridos irmãos, com o rumor de que este dia do Senhor já começou.
Se ouvirem de pessoas que têm visões, recebem mensagens especiais de Deus sobre isto, ou de cartas que se diz terem sido mandadas por mim, não creiam nisso. Não se deixem levar, nem tampouco enganar, não obstante o que eles digam. Porque aquele dia não chegará enquanto não acontecerem duas coisas. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião contra o Senhor. E depois, em segundo, virá o homem da rebelião, o homem do inferno. Ele se oporá a qualquer Deus que houver e derrubará qualquer outro objeto de culto e adoração. Ele irá e se assentará como Deus no templo de Deus, alegando que é o próprio Deus. Não se lembram de que eu vos falei a este respeito quando estava convosco? E sabem quem o está a impedir de chegar? Pois ele só pode vir quando tiver chegado a sua hora. Quanto à obra que este homem da rebelião e do inferno fará quando vier, ela já está em marcha. Porém, ele mesmo não virá enquanto aquele que o está a reter não se afastar do caminho. E então aparecerá este iníquo, a quem o Senhor Jesus queimará com o sopro da sua boca e o destruirá com a sua presença quando voltar. Este homem do pecado virá como instrumento de Satanás, cheio de poder satânico, e iludirá todo o mundo com espetáculos fora do comum e fingirá que faz grandes milagres. Ele enganará completamente aqueles que estão a caminho do inferno, porque eles disseram não à verdade, recusaram-se a crer nela e a amá-la e a deixar que ela os salvasse. Portanto, Deus permitirá que eles creiam de todo o coração nestas mentiras, e todos eles serão julgados com justiça por terem crido na falsidade, rejeitando a verdade e sentindo prazer em seus próprios pecados. Mas nós devemos dar sempre graças a Deus por vós, nossos irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para dar-vos a salvação, purificando-os pela obra do Espírito Santo e pela vossa confiança na verdade. Por nosso intermédio, Ele vos contou a boa nova. Por nosso intermédio, Ele vos chamou para participarem da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Com todas estas coisas em mente, queridos irmãos, permaneçam firmes. Mantenham-se fortemente seguros à verdade que nós vos ensinamos em nossas cartas e durante o tempo que estivemos aí. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu consolo e esperança eterna que não merecemos, anime os vossos corações com todo o consolo e vos ajude em toda a boa coisa que disserem ou fizerem. Finalmente, queridos irmãos, chegando ao fim desta carta, peço-vos que orem por nós. Orem primeiramente para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e triunfe por onde quer que vá, ganhando convertidos por toda a parte, como aconteceu quando chegou a vós. Orem também para que nos salvemos das garras dos homens malignos, pois nem todos amam ao Senhor, mas o Senhor é fiel. Ele vos fará fortes e vos guardará dos ataques satânicos de toda a espécie. E confiamos no Senhor que estejam pondo em prática as coisas que nós vos ensinamos e que sempre o farão. Que o Senhor faça com que se aprofundem cada vez mais na compreensão do amor de Deus e na perseverança que vem de Cristo. Agora eis aqui uma ordem, caros irmãos, que eu dou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua autoridade. Afastem-se de qualquer cristão que gaste os dias na preguiça e que não siga o ideal de trabalho intenso que nós prescrevemos. Porque sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo. Nunca nos viram ociosos. Nunca aceitamos comida de ninguém sem comprá-la. Trabalhamos duramente dia e noite pelo dinheiro que necessitávamos para nos mantermos, a fim de não sermos uma carga para nenhum de vós. Não era porque não tivéssemos o direito de pedir-vos que nos sustentassem, mas porque queríamos mostrar-vos diretamente como deviam trabalhar para viver. Mesmo enquanto ainda estávamos aí, nós vos demos este preceito: aquele que não quer trabalhar, não coma. Não obstante, soubemos que alguns de vós estão a viver na ociosidade, recusando-se a trabalhar, gastando o tempo em mexericos. No nome do Senhor Jesus Cristo, fazemos um apelo a tais pessoas e lhes ordenamos que se aquietem, arranjem trabalho e ganhem seu próprio sustento. E aos demais digo-vos, queridos irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém se recusar a obedecer ao que dizemos nesta carta, vejam quem é e afastem-se dele, a fim de que ele se envergonhe de si mesmo. Não olhem para ele como um inimigo, porém, falem com ele como a um irmão que necessita de ser admoestado. Que o próprio Senhor da paz vos dê a sua paz, aconteça o que acontecer.
E que o Senhor esteja com todos vós. Agora a minha saudação, que estou a escrever de próprio punho, como faço no final de todas as minhas cartas, como prova de que ela é na realidade proveniente de mim. Esta é a minha própria letra. Que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós todos. Com estima, Paulo. Demorou menos de 10 minutos para ler, irmãos. O que significa que não é tão difícil e que talvez seja um exercício interessante para nós fazermos. Deixa-me, à guisa de conclusão, deixar aos irmãos ressaltar apenas os pontos principais daquilo que Paulo transmitiu aos Tessalonicenses. Tenham ânimo. Tenham ânimo. A igreja dava sinais de bom testemunho, de crescimento, no meio das dificuldades. E Paulo elogia o seu trabalho, reconhecendo a fé, o envolvimento, o amor que existia entre aqueles crentes, mas sabia que as dificuldades eram muitas e diante da fúria dos perseguidores e dos riscos daqueles que defendiam a fé, havia a possibilidade do desânimo. Essa possibilidade está presente no mundo sempre. Nós somos seres limitados, irmãos. Limitados na nossa visão, limitados na nossa compreensão. Dependemos muitas vezes do nosso coração e ele é enganoso. Os sentimentos nos traem, a mente nos falha, o medo nos alcança. São consequências de um mundo caído no qual nós vivemos. E diante disto, Paulo anima aquela igreja e diz: não desanimem, não desanimem. Mantenham o ânimo, mantenham a confiança no Senhor. O nosso tempo aqui é curto e o Senhor virá em glória para nós e conosco. E então nós seremos vindicados. Perseverem. Ainda não chegou o tempo de Jesus se manifestar. Ele vai voltar, mas ainda não voltou. Há algumas coisas que ainda terão que acontecer neste mundo e algumas delas talvez ainda sejam piores do que aquelas que nós vemos hoje. Mas Paulo diz àqueles crentes, no meio disto tudo, vocês precisam perseverar, precisam ficar firmes, precisam dar testemunho. Lembrem-se que o tempo de nós testemunharmos é aqui e é agora. Um dia, irmãos, estaremos na presença do Senhor e eu vos digo uma coisa, quando lá chegarem, não vão mais poder evangelizar, porque não vai ser preciso. Quando chegarem à presença do Senhor, só estarão lá os salvos. Então, uma das coisas que nós temos que fazer para o Senhor, obrigatoriamente aqui, porque não vamos poder fazer quando sairmos, é dar o nosso testemunho. É falar da diferença que Jesus faz. Trabalhem. O apóstolo Paulo chama a atenção que o trabalho é dom de Deus para as nossas vidas, para que elas tenham sentido e direção. E ele insiste que isto é bíblico e benéfico. E nós devemos pedir, buscar, encontrar no Senhor a alegria do trabalho, do sustento, que nos abençoa a nós, as nossas famílias e àqueles que estão à nossa volta. A hora de vivermos para o Senhor, mostrando gratidão pela sua salvação e servindo a Ele para mostrar que o amamos, é este momento, é esta ocasião. Nós não podemos esperar um outro tempo, melhor ou pior, mas o tempo que o Senhor nos deu é este, e nele nós devemos anunciar e dizer aquilo que Jesus representa para nós. Foi assim que Paulo escreveu aos nossos irmãos há 2000 anos atrás. E passaram-se 2000 anos, irmãos, e parece que nem foi tanto tempo assim. Tanta coisa ainda é igual. E quase que nós podemos pegar nesta carta e publicá-la novamente e dizer, olha, chegou ontem, porque ela continua válida, porque a palavra do Senhor permanece para sempre.